Olha, o governo tem falado e tem buscado desconto para os carros, mas esse desconto já está valendo mesmo, já começou a valer? Você já sente esse desconto na hora que você chega em uma determinada concessionária? As concessionárias estão repassando, de fato, os valores que são concedidos pelo governo federal? A gente vai ter de volta o chamado carro popular, porque carro popular a R$80 mil definitivamente deve ser popular na Suíça, né? Na Inglaterra, na Alemanha ou em qualquer outro lugar. Já comprou seu carro popular? Professor Lucas Sorgato, economista, professor universitário, bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, ouvinte. Então, é isso mesmo, né? O governo, ele lançou um programa interessante, né? Eu já expliquei isso outra vez. A indústria automobilística aqui no Brasil, ela representa praticamente 20% da nossa produção industrial, quando a gente pensa em toda a sua cadeia produtiva, né? Vem lá da extração, da parte de itens ferrosos, e aí passa por vidro, por borracha, por condutores, por plástico, por madeira, enfim. Então ela tem um desdobramento muito interessante na economia, e isso a gente tem que pensar e tem que analisar muito bem. Bom, isso são pontos, são fatos. Tá? E aí o programa ele foi anunciado, Elias, com desconto de R$2 a R$8 mil para o consumidor, mas está acontecendo um movimento muito interessante, Elias. As próprias montadoras estão dando descontos maiores do que o esperado. Você está chegando a ter alguns veículos com descontos de até R$19 mil, né? O que passa a ser muito interessante, então, para o consumidor. Evidentemente que a gente tem que analisar, Lucas, um desconto de R$19 mil, mas para que carro? Um carro de R$120 mil que agora está custando R$100 mil, por exemplo, né? Ele ainda é popular, um carro desse valor? A gente tem que refletir, então, né? O que a gente está considerando como carros populares. Mas a gente está saindo, então, de um veículo mais básico e mais barato, Elias, que custava novo R$68.900, e com desconto de R$10 mil anunciado pela montadora, está passando a custar R$58.990. Bom, você já tem então aí uma possibilidade bem mais interessante do que se tinha em outrora, né? Mas vem o questionamento que eu acabei de falar. Será que ele ainda permanece sendo popular, um veículo a R$60 mil? Bom, comparado lá atrás, a gente pode até olhar, Lucas, o carro está mais caro, está bem mais caro. Então você teve aí uma evolução do processo de precificação dos veículos que aumentou muito, tá? Óbvio que os veículos atuais, eles já são um pouco mais completos, né? Naquela lógica que a gente já conversou algumas vezes, tem o completo e tem o completo de tudo, né? Óbvio que os carros agora mais básicos, eles vêm mais completos do que o carro há 10 anos atrás. Então os carros atuais, eles são obrigados a vir com airbags, com freios a pé, que são indicadores de itens de segurança, são carros mais confortáveis, gastam menos combustível, enfim. Então você tem de fato uma série de ganhos em relação ao produto lá atrás, o que justifica esse aumento de preços não só pela correção monetária, mas sim pela agregação de novas tecnologias, como foi feito nesse último período. Isso aí, então, é um ponto, né? Um ponto muito interessante, tá? Agora, questionamento que eu fico aqui. Um carro de R$60 mil, Elias, ele representa aí quanto de esforço financeiro para que o consumidor o adquira, tá? Nas taxas de juros atuais, é possível, então, financiar o veículo e que fique com uma prestação boa? E como que está, por exemplo, o endividamento das famílias, né? Será que vai caber no bolso delas esses pagamentos? Isso tudo aí tem que ser muito bem
analisado, tem que ser bem visto e, como se diz, associado pelo governo, para saber se, de fato, essa política será exitosa. Bom, aparentemente, o governo fez a parte dele, as próprias montadoras estão fazendo a parte dela, o que também é muito interessante, tá? Porque o desconto está sendo maior do que o esperado, e agora a gente refletir que, de fato, ocorrerão aumentos no veículo popular. E o outro ponto que são os caminhões, que também estão sendo beneficiados, uma alta de preço grande que ocorreu por conta de uma mudança tecnológica e que provavelmente agora está sendo adaptada a uma nova realidade e deve aumentar também as vendas nesse período. Vamos aguardar. Agora, professor Lucas Surgato, brasileiro é muito criativo, brasileiro empresário, bom, a criatividade é sem limites. Quais são os cuidados que a gente tem que ter para que esse chamado desconto não termine apenas em mais um percentual de lucro de montadoras, distribuidoras e concessionárias de veículos? Professor? Olha, Elias, o fato das próprias montadoras terem dado um desconto até maior do que o esperado pela lógica governamental já sinaliza algo interessante e novo para esse segmento, né? Possivelmente, pelo olhar, as montadoras reduziram já um pouco a sua previsão de lucratividade, né? O que é já bacana, o que já é muito interessante para o período. Então, a gente tem que olhar isso e ver com bons olhos mesmo, tá? Lucas, será que isso vai continuar? Por quanto tempo? Como? Bom, isso daí a gente já não sabe, né? O programa tem um prazo de alguns meses para ficar ativo, se não me engano são 4 meses. Você está vendo aí as montadoras com estoques elevados, fazendo acordos coletivos para as férias de seus funcionários. Então você já tem um norte, um caminho a ser seguido, a ser observado, que as montadoras não readequarem as suas próprias margens de lucro, que é o que está acontecendo, pode ser que esses pátios encham cada vez mais. Então, pelos valores de desconto em alguns itens, acredito que a gente teve aí já uma readequação na própria lucratividade da montadora. Isso aí é um fato novo aqui para o Brasil, que eu vejo com bons olhos, Elias. Agora, professor Lucas Surgato, durante o período da pandemia e pós-pandemia, os carros mais que dobraram de preços. Isso já não deveria ter sido realinhado, porque a pandemia, já é, do ponto de vista prático, uma coisa quase que do passado. E a Ucrânia, apesar da guerra permanecer, parece-me que não tem um peso tão grande assim para a indústria automobilística brasileira ou mundial. Exato. O que acontece? Tem 2 aspectos para a gente levar em consideração. Primeiro aspecto, lá na pandemia, quando a gente parou a produção global, por assim dizer, houve uma escassez de várias e várias matérias-primas. Só para a gente poder ter noção, eles tinham clientes, por exemplo, que iam comprar um carro, né? E um caminhão, por exemplo, e chegou a uma situação da montadora falar para o cliente assim: olha, se você conseguir pneu aí na sua região e mandar para a gente consegue te entregar o carro em uma semana. Mas, se for na nossa previsão para ter o pneu do caminhão, vai demorar 3 a 4 meses. Então, você tinha aí uma escassez de fato extremamente significativa de matéria-prima, que fez os preços aumentarem muito, tá? Bom, Lucas, os preços aumentaram muito, mas, teoricamente, Lucas, isso daí já passou. Isso daí já está dentro agora da nossa realidade, sim. Esse ponto também é verdade, isso aí já está dentro agora da nossa realidade. Porém, Elias, o mundo começou a voltar a crescer. Então, primeiro, a gente teve uma escassez, acúmulo de dívidas, inflação de preços para o mundo todo. O mundo volta a uma normalidade. Quando volta
atividade volta a demandar muita coisa. As indústrias, empresas fecharam, quebraram, alguns querem ter o seu retorno financeiro de volta, e por isso aumentou toda a sua base de precificação, o que gerou um aumento de preço já contínuo, por assim dizer, né? Ele não é mais agora um aspecto de você apenas esperar aquele determinado resultado XYZ, e nessa espera desse resultado você conseguir precificar melhor lá na frente. Mas nesse ponto que acontece, todo mundo agora querendo comprar, menos empresas, por assim dizer, dispostas a vender, porque não tem estrutura para isso, os preços voltam a aumentar. Existe uma deflação global começando agora, mas acredito que isso ainda vai demorar um pouco para ser ativo no mundo todo. Um pouco, colocar poucos meses, Elias, não é algo que vai se estender para o futuro, para um grande e longo prazo, não. Acredito que daqui para o final do ano a gente tenha uma deflação maior, podendo, e aí, Elias, a especulação, ter ou não ter uma boa aceitação para o mercado. Isso aí, de fato, a gente vai ter que esperar um pouco mais para ver se vai acontecer essa deflação real de preços, que seria aí para veículos, para alimentos e outros itens. Agora, professor Lucas Sorgato, se preparando aí para esse possível carro popular, que ainda é uma ilação, tem aí o programa Desenrola Brasil. Eu preciso estar com as dívidas em dia, professor. Isso desenrola mesmo? Olha, eu acho muito interessante esse programa que está acontecendo agora. Todo esse programa desenrola, né? O nome é bem peculiar, por assim dizer, né? É um nome bem engraçado, para colocar assim. O que é que esse programa desenrola, né? É um programa que vai fazer a negociação de dívidas. A lógica é essa. Então ele foi lançado agora pelo governo, uma promessa que tinha sido feita pelo então presidente Lula, né, na sua campanha. E, Lucas, o que a gente pensa aqui nele? Tá? Bom, primeira coisa que esse desenrola vai fazer, ele está dividido em duas etapas. Tá? Uma etapa que ele vai pegar aqueles que têm dívidas, principalmente com operadoras ou companhias varejistas, com empresas de gás, com empresas de energia, com empresas de telefonia. Essas são as iniciais. Tá? Você vai ter, então, uma negociação com elas, podendo ter um percentual de desconto que ainda não está definido pelo governo, e facilitaria, então, o perdão dessa dívida, o pagamento dessa dívida, sendo garantido pelo fundo garantidor do governo. Interessante isso daí. Tá? Lucas, mas o meu problema são dívidas bancárias. Bom, a priori, dois bancos estão mais dispostos nesse programa do governo, né? Que são os nossos dois maiores bancos estatais, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Nesse primeiro momento, são os que estão mais apoiando esse desenrola. E aí vai poder acontecer de duas formas, Elias. Tá? Uma forma seria você ter o desconto e tentar quitar logo essas dívidas, por assim dizer, né? A outra forma seria você ter o desconto, vai chegar para os bancos num aspecto como se fosse um leilão, é isso que está sendo colocado, e nesse leilão você vai tentar com que algum banco, que alguma instituição, mais ou menos financie esse débito. Então seria o seguinte, Lucas, estou devendo R$1.000 para o banco X. Tá? Fui nesse programa do Desenrola, consegui reduzir essa minha dívida para R$500. Não tenho esse dinheiro para pagar. No aspecto de leilão com instituições, alguma instituição vai poder financiar esses R$500 para você, com uma alíquota, uma taxa de juros máxima de 1,99%, dividido em até 60 meses.
eu poderia chegar para você e falar assim, Lucas, eu pego os seus R$ 500, vou dividir para você em 20 meses, você vai me pagar então aí mais ou menos R$ 30 por mês, né? R$ 40 por mês, R$ 50 por mês, vai depender de como seja a conformidade. É interessante isso para você? Olha, é interessante isso, a gente consegue negociar, tá? Dívidas, Elias, de até R$ 100 tem a opção de ser abonadas, né? Ou seja, serem perdoadas 100%. Esse programa, ele prevê que você tenha aí pelo menos uma adesão de 40 a 50 milhões de pessoas que estão nessa situação de inadimplência. Então, o programa aqui é muito interessante e eu acredito que será de fato bacana para o desenvolvimento e a recuperação econômica do país nos próximos anos. É esperar um pouco para ver, Elias. Agora, professor, o senhor acredita que, assim como aqueles que estão realmente com problemas, com dívidas, os credores também devem aderir ao programa? Elias, acredito que sim, tá? Agora, a gente tem que esperar e tem que avaliar cada caso, tanto os grandes credores, principalmente os bancos, eu acho que eles vão pensar melhor e aderir ao programa, não só o Banco do Brasil, não só a Caixa, como os demais grandes bancos, acredito que vão entrar. Por quê? Porque dependendo da situação, você tem uma lógica aí de um recurso que já está fundo perdido, então vale a pena. E o consumidor, por sua vez, também tem que pensar se vale a pena ele aderir ao programa ou não, né? Lucas, não vale a pena aderir? Como assim? Poxa, você tem que ver se aderindo você terá recurso financeiro suficiente para poder honrar com o compromisso. Vai que não tem esse recurso. A gente acredita que sim, o programa está sendo desenhado para que se tenha, mas vai que não tenha. Eu tenho que pensar então nas alternativas nesse sentido. Mas acredito que, em linhas gerais, é um programa excelente, Elias. Bom, de toda sorte, no que diz respeito aos credores, nós temos aí uma garantia, né, do próprio governo federal sobre aquilo que está sendo negociado, renegociado, aquilo que fora feito. E em relação a essas pessoas, voltam ao consumo, não é, professor? Essas pessoas não estão no consumo à toa, elas necessitam estar no consumo. Exatamente. A grande importância é que você tem pessoas negativadas no seu crédito, que você não consegue pegar mais para um consumo no futuro, ou atrapalha também a autoestima da pessoa, ou trabalha e outros reflexos. Então, um programa desse daí, ele tem o caráter de conseguir ajudar e injetar dinheiro na economia, tá? Seja uma pessoa pagando a dívida na sua totalidade à vista, seja ela financiando com agente financeiro para tentar também voltar ao mercado, mas ela tem esse aspecto daí muito importante que pensa numa questão de você conseguir tornar novamente aquela pessoa mais hábil para a sociedade, a melhorar a autoestima, melhorar a produtividade. Isso também é um aspecto psicológico muito importante que esse programa ele pode dar uma ajuda, Elias. Muito bem, professor. Vamos esperar então. A ideia é de que a gente tenha, assim, os credores junto a uma massa de milhões e milhões de devedores, até porque a gente vai ter um aspecto importante que vai ser a liquidez, muita gente ao mesmo tempo aderindo e adimplindo, e não adimplindo, nós temos aí a garantia do governo federal sobre essa dívida, o que significa de toda sorte liquidez de novo, e essa é uma palavrinha mágica para os credores, não é, professor? Isso, a liquidez é tudo que eu quero, porque essas dívidas podem se perder no tempo. Exatamente, né? Bom, a gente tem que agora olhar todos esses fatos e acredito que a gente tem um problema grande também, Elias.
Ao pensar num aspecto desse, o governo ele tem que fazer algumas concessões com as próprias empresas, né, com os próprios credores, e assumir uma garantia. Como que será isso, esse aspecto dessa garantia, se será executada ou não, por conta do desequilíbrio fiscal que a gente ainda tem. É um ponto que a gente ainda vai analisar ao longo do tempo, Elias. Professor Lucas Sorgato, mais uma vez a nossa gratidão pela colaboração sempre prestada aqui ao programa. Uma ótima sexta-feira, excelente final de semana. Obrigado. Professor Lucas Sorgato é professor universitário, economista, está conosco aqui todas as sextas-feiras.